Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Saúde com Empatia, o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da nossa princesa. A partir de agora, a gente vai falar com você. O tema de hoje é neurologia, um tema muito importante. Para isso, a gente convida, que a gente recebe hoje no nosso programa, a neurologista adulto e infantil Daniela Tosta. Antes da gente começar, bom dia, seja muito bem-vinda a mais um Saúde com Empatia. Tomara que seja o primeiro de muitos, porque neurologia é um assunto e um tema muito importante que rende muita coisa para a gente conversar. Então, seja muito bem-vinda, Daniela. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Olha, hoje a gente vai tratar desse tema de uma forma mais abrangente, para a gente entender, né, como é que a neurologista vai cuidar da gente, tratar da gente, das nossas... Porque, enfim, é muito importante falar sobre isso, mas ainda gera muitas dúvidas. Então é para isso que a gente trouxe hoje aqui a Daniela Tosta, neurologista adulto-infantil que atende na clínica Empatia aqui em Açu. E você já sabe que tem, além da doutora Daniela Costa, tem diversos profissionais para cuidar da sua saúde. A Empatia Clínica Médica fica na Avenida Senador João Câmara, no edifício Estel Honorata, sala 5, e tem muitos profissionais, como eu te falei, para você cuidar da sua saúde, da saúde dos seus filhos, dos seus entes queridos. Então aproveita, agende sua consulta pelo telefone 996976284, tá certo? E aí você vai, claro, cuidar da sua saúde com os melhores profissionais da cidade, né? A gente conversa sobre neurologia, mas a princípio eu queria saber como que essa especialidade trata dos principais desafios da saúde nos dias de hoje, Daniela. Bom, nos dias de hoje são temas muito abrangentes, desde a parte pediátrica quanto à parte adulta. Então, assim, a gente tem várias vertentes. Hoje, o que está mais em alta, vamos assim dizer, são as questões do neurodesenvolvimento, né? Infantil, a parte da adolescência, os transtornos de comportamento, transtornos de conduta, e na parte adulta, nos transtornos do desenvolvimento também, porém em regressão, porque com o envelhecimento nós vamos perdendo muito das nossas habilidades que foram adquiridas no decorrer da vida. E na infância a gente está adquirindo habilidades. Então a gente vive nesse impasse de maneira a contribuir para que a gente tenha um bom desenvolvimento desde o nascimento até a aquisição de todas as habilidades de forma adequada e que a gente tenha um envelhecimento de forma adequada, com dignidade, com autonomia, com tudo isso, para a neurologia tentar proporcionar isso aos nossos pacientes. Quando a gente fala de neurologia, assim, a gente fica meio que sem saber muito do que se trata, né? A gente fica, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, né? Porque todo mundo, o que trata de fato a neurologia? O que estuda? Dúvida, né? Exatamente. O que é neurologia? É um psiquiatra? É um distúrbio psiquiátrico? Não, é uma parte neurológica? Sim. A gente abrange também uma parte da psiquiatria, não sendo o fundamento, mas a parte neurológica é a parte onde entra a parte cognitiva, comportamental, a parte de doenças raras, doenças desminimizantes, transtornos do neurodesenvolvimento, epilepsias, Parkinson, Alzheimer, enxaquecas, dores crônicas, nevralgias, neuríptios ópticas, que às vezes a gente vai procurar o oftalmo direciona para o neuro, parte de distúrbios metabólicos, que está com endócrino, vai vir para a neurologia para ser avaliado, a parte de tumores, a parte de coluna, de fibromialgias. Então, assim, é uma área muito abrangente, a gente consegue direcionar bem o paciente e dar um suporte muito grande diante das patologias, das demências, de quadros de Alzheimer, Parkinson, a questão também do AVC, que eu tenho pego bastante quadro de AVC em pacientes até jovens, questões de algumas epilepsias refratárias, síndromes raras, como síndrome de West, esclerose tuberosa,
São vários fatores em que a gente tenta abranger de forma a unificar e direcionar esses pacientes de uma forma que a gente consiga tratar, dar continuidade, cuidar com empatia, com humanização, de uma maneira onde eu consiga coletar todas as informações necessárias para a gente chegar num diagnóstico preciso. Muitas vezes eu sou cobrada num primeiro atendimento de falar assim, olha, seu filho tem autismo, seu filho tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Isso é humanamente impossível. Eu consegui chegar num diagnóstico apenas em uma vinda do paciente, em uma consulta, sem ter nenhuma avaliação global de outros profissionais que fazem parte, inclusive, da nossa equipe. E muitas vezes eu sou cobrada por um laudo. E eu acho que, a partir do momento que você procura ajuda de um neurologista, é justamente para ele te direcionar para que possamos chegar num diagnóstico mais preciso. Porque assim que a gente bate o martelo e fecha um laudo, um diagnóstico, aquilo é para o resto da vida. Exatamente. Seja daquela criança, seja daquele adulto. Qual é a principal diferença quando a gente vai tratar de neurologia infantil e neurologia para adultos? A criança, eu tenho que trabalhar muito mais porque ela está na fase onde eu tenho uma plasticidade neuronal muito grande. Então, tudo que eu conseguir adquirir nesse período, eu vou levar para o resto da vida. E no idoso, na pessoa adulta, ela já adquiriu essas habilidades. Então eu vou ter que remodelar esse cérebro para ele poder desenvolver novamente habilidades que às vezes ele começou a perder. Normalmente a criança, né, quando você recebe a criança, quando os pais, né, trazem essa criança para o atendimento com o neurologista, ele vem mais em busca de conhecer aquela criança, né? E já o adulto, ele vem mais por causa de alguma patologia. É verdade isso? É. Então, esse é o mais comum, vezes, né? Eles já chegam assim, ó, eu tenho crises de dores de cabeça e diante disso eu tive uma perda visual, uma perda motora, paralisou o meu lado. Já chega praticamente com um diagnóstico de um AVC, de um aneurisma, de uma neurite óptica, de uma nevralgia do trigêmeo, com dores crônicas, exacerbantes, latentes, que incomodam muito esse paciente. Já a criança não, a criança é muito observação do comportamento, as condições de nascimento, como foi essa gestação, o que interferiu nessa gestação, o que ocasionou um parto prematuro, se tem um quadro de prematuridade ou não, se eu tive um bom desenvolvimento ou não dessa criança, intraútero e pós-parto, que são primordiais. Já o adulto não, ele já chega com a queixa, ele sabe se expressar e me falar o que está acontecendo, como é a dor que ele está sentindo, se ele tem uma sensibilidade ou não, se ele tem um esquecimento ou não, ele consegue atender os comandos, a criança não. Então, quais são os primeiros passos, vamos dizer assim, eu sou mãe, tenho um bebê em casa, um recém-nascido ou amamentando, enfim, antes da primeira infância, tipo até 2 anos. Quais são os primeiros passos, os primeiros sinais que eu, como mãe, devo me preocupar em trazer o meu filho para um neurologista? Primeiramente, os marcos do desenvolvimento, a triagem que você faz e o acompanhamento da criança, que você faz normalmente no postinho ou com um pediatra mensalmente, que é o perímetro cefálico adequado, né? O desenvolvimento dos marcos, sustentar pescocinho, tronco, começou a engatinhar, começou a rolar, mantendo contato visual. Ele está aumentando, ele está mantendo o contato visual, ele não mantém, ele não sustenta aquele contato visual, ele fica inquieto se eu coloco um lençol, uma manta, a textura está incomodando dessa criança. Ele começou a ter as fases, começou a desenvolver o balbucio e teve uma regressão. Por que dessa regressão? Ele tinha um contato visual e passou a não ter? A fala é sempre uma questão em que a mãe, os pais, os cuidadores devem ficar atentos nesse processo de desenvolvimento da criança. Com certeza. É um dos.
a questão da motricidade, se essa criança está conseguindo se sustentar adequadamente. Lesões presentes em pele também são significativas para a gente. A questão do sono, se é uma criança que dorme bem, que aceitou bem uma introdução alimentar, se texturas incomodam essa criança, como ela começou a engatinhar, se ela pulou a fase do engatinhar, que muitas das vezes o pai e a mãe chegam todo feliz. Nossa, meu filho não engatinhou, ele já andou direto. Não, ele pulou uma fase do desenvolvimento muito importante, que a gente atua nos 4 hemisférios cerebrais, onde a gente vai ter um desenvolvimento totalmente diferente de uma criança que não engatinhou. Hoje em dia a gente ouve muito falar, né, dos transtornos mais comuns, né, TDAH, autismo, mas esse mais em criança que a gente ouve mais falar, mas hoje em dia também tem muito diagnóstico tardio em adultos, né? Inclusive uma novela que está passando aí agora, tem uma das personagens acabou de descobrir que tem bipolaridade, né? E é uma das coisas que é muito confundida com a personalidade da pessoa, né? Então, exatamente. Quando que a gente deve se atentar para esses sinais, tanto em crianças, né, como em adultos? Por quê? A bipolaridade é o quê? Um transtorno esquizoafetivo. Ele tem um transtorno onde, em momentos, ele apresenta um comportamento totalmente sociável, totalmente bem humorado, bem financeiramente, em todos os sentidos da vida ele está maravilhosamente bem. E de repente o mundo cai. E isso é questão de minutos. Isso é exatamente o que a novela está retratando, né? Simplesmente muda totalmente. Ele se torna uma pessoa agressiva, impulsiva, com um comportamento, com uma labilidade humoral totalmente divergente. E isso, o comportamento na criança, ele se manifesta às vezes através de uma agressão, de tentar chamar atenção para ele, de se bater, de começar a roer as unhas, de ter comportamentos que ele não tinha antes, diante de uma frustração, diante de um não, de se jogar no chão, a mãe achar que é uma birra e é uma crise, de se isolar, de começar a se isolar. Peraí, acendeu a luzinha, preciso procurar. É normal? Não é normal? Eu sou uma pessoa que eu estou bem agora e em 5 minutos, uma coisa mínima, o meu celular caiu. Aí eu já faço disso um motivo para ter um transtorno totalmente, que eu poderia resolver o quê? Só pegar o celular e colocar no lugar novamente. Não, tem pessoas que têm uma obsessão em que o celular, se ele cair, algo de ruim vai acontecer. Sim. Começam as alucinações, você criar rituais. E na criança também não muda. Por quê? Porque a criança, ela tem várias fases do desenvolvimento. Tem os picos, os saltos do desenvolvimento, onde vão gerar crises e comportamentos inadequados. E muitas vezes os pais confundem esses saltos do desenvolvimento como crises comportamentais ou até mesmo doenças neurodivergentes. Na dúvida, você procura um especialista. Porém, como é muito sensível, como são questões muito sensíveis, principalmente em adultos que já passaram uma vida inteira convivendo com um transtorno, na maioria das vezes, sem nem saber que tem, como que a gente pode reconhecer em nós mesmos, sendo adultos, né, que nós precisamos ir atrás de um profissional, porque algo está errado com a gente, né, a partir dessa observação. E sendo assim, a partir desse diagnóstico, o que fazer? Né? Como continuar? Né? Como seguir, já que no geral são doenças, são não doenças, mas são transtornos que você vai conviver pro resto da vida com essa condição, né? O que fazer? Diante da situação em que você é diagnosticado, você vai ver o quê? Por quê? Porque você já adquiriu todas as suas habilidades, você se adaptou àquela condição. Quando você se vê numa situação em que você vê que a sua vida social, a sua vida intelectual, profissional está sendo prejudicada, é onde nós entramos com intervenções.
às vezes terapêuticas, às vezes medicamentosas, e através de terapias, atividades físicas, orientações, fazer com que eu remodele o meu cérebro para que eu consiga adquirir cada vez mais habilidades para me adaptar ao ambiente que eu estou no momento. Então, apesar de você ter a consciência de que essa é uma condição, que ela não tem cura, que ela não vai mudar, que vai ser assim, porém a sua vida, o seu dia a dia pode ser sim controlado a partir dessas terapias. Com certeza. Nós temos um exemplo, Claudinha Leite, tem TDAH. Sim. O que prejudicou, né? E muitos, né? A gente vê muitos artistas falando. E ela percebeu o quadro dela já uma idade bem avançada, só que ela foi perceber os comportamentos desde a adolescência. Sim. Só que era tido como que, é mal criado. No geral também tem essa confusão que as mães fazem também. Às vezes é só mal criado mesmo. Tá precisando de uma pizza. Às vezes a criança tá só precisando da correção mesmo, é só mal criado, né? Sim, muitas vezes sim. Mas aí é onde entram os exames, as avaliações. É uma equipe multidisciplinar, por isso que eu tento passar isso muito pro paciente. Não é só chegar e entrar com a medicação. Mas eu quero que ele fique parado. Como? Se ele não consegue. Ele não consegue parar de se movimentar, não consegue parar de girar, ele não consegue parar de sacudir, de balançar as mãos. É uma autorregulação. E são vários níveis, né? Tem gente que tem isso mais exacerbado e já tem gente que já conseguiu ao longo da vida e já controlar essa questão, né, dos movimentos repetitivos, né? E tem a questão também do sexo. A pessoa do sexo feminino, ela tem a habilidade de uma remodelação de comportamento. Alguma vantagem a gente tem que ter, né? Alguma, com certeza. Aí muitos falam assim, é porque mulher é dissimulada, por isso que ela consegue. Um homem que fala isso, né? É mais difícil fechar um diagnóstico numa mulher com autismo do que num homem. E são mais raros também, né? São mais raros também, né? Exatamente. São mais raros. Enfim, não vamos nem entrar nessa questão do gênero, porque senão a gente vai começar a falar de outra coisa, que o foco hoje é a neurologia, tá bom? Mas a gente tá falando um pouco mais dos adultos hoje, mas vamos voltar um pouco para as crianças, né? Sim. Então, como que os pais, né, eles podem gerenciar, né, essas questões para que possa ajudar essa criança aí encontrando e se autorregulando também, para que, eu acho que uma das principais preocupações, não tenho certeza, que uma das principais preocupações dos pais é justamente fazer com que essa criança, ela se torne um adulto independente e que ela consiga, né, quando a gente não estiver mais aqui, nós como os pais, conseguir seguir a vida da melhor forma possível, né? Então, como que a gente, como pai, como mãe, pode ajudar nesse processo de autorregulação dessas pessoas que a gente descobriu que recebeu um diagnóstico neurológico, né? Vamos dizer assim. Isso é uma coisa que eu trabalho muito, até mesmo porque eu sou mãe atípica. Então, eu vivo a situação que os meus pacientes vivem nos meus dias a dia. Então, para mim, é muito mais fácil me colocar no lugar do paciente, no que ele está vivenciando e de que maneira eu posso contribuir para que essa criança tenha autonomia, que ela seja autossuficiente, porque a principal preocupação de todo e qualquer pai é o quê? E quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar? Né? Quem vai fazer o que eu faço? Então, muitas das vezes é o quê? Viu, prestou atenção, não, peraí, eu tenho outro filho, mas ele nunca agiu com esse comportamento, por que agora? Porque hoje, principalmente, o uso abusivo de telas. Você vê um bebê com 2 meses está com a tela na mão. É verdade. Então, eles tendo esse acesso, são estímulos extremamente negativos para o nosso cérebro. É tóxico. Então, não adianta falar, não vou ser hipócrita de falar que meus filhos não têm acesso a telas. Tem. Só que tudo tem limite. Por quê? Porque eu vou ver atrasos na comunicação, na socialização, na expressão dessa criança, como uma criança que brincava na rua, corria, brincava de se esconder,
Como a gente brincava na nossa infância. Hoje as crianças não querem mais isso, eles querem um tablet, um iPad na mão, jogos eletrônicos e nada mais das brincadeiras que a gente tinha antes. E isso a gente tem que orientar os pais para que isso não ocorra com tanta frequência, para a gente ter adultos saudáveis. Eu vi uma pesquisa da OMS, né, dizendo que para crianças o recomendado é zero mesmo, zero telas. E quando a gente diz zero, é zero até quando o bebê está amamentando e você segurando o seu celular. É zero aqui, real, né? Não, mas não é para ele, é para mim. Não, mas ele está ali, ele está absorvendo. Então, quando a gente fala de zero, é zero telas até pelo menos 2 anos, né? Isso. E a partir de 5 anos é que essa criança teria 1 horinha de telas por dia. Mas não é a realidade, não é o que a gente vê acontecer por aí. Inclusive para adolescentes, a partir de 16 anos que teria acesso a redes sociais e tal. Isso é o que é recomendado. Mas diante, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina, como que a gente pode equilibrar essa questão das telas, já que já é comprovadamente uma das principais razões para tantas questões neurológicas na nossa sociedade atual, nem só em crianças, né? Como que a gente pode, na nossa rotina, equilibrar essas questões? O que eu busco sempre e oriento os pacientes. Tem a tela? Tem. Procure brincar com o seu filho. Procure ir para uma praça, reunir as mães, vamos fazer um piquenique. Questões mais saudáveis, mais sociáveis, porque eu vou estar trabalhando ali motricidade, comunicação, socialização, autonomia, independência dessa criança. Por quê? Porque ele vai estar vendo o que as outras crianças fazem e ele vai criando comportamentos e adquirindo rotinas que às vezes ele não tem em casa. Eu posso dizer por experiência própria, eu tenho 3 filhos e eles não têm acesso a telas, então... Assim, eu posso dizer por experiência própria, mas meu filho não quer. Ele não quer porque ele não conheceu a outra realidade. Como que você consegue? Ofereça para eles outra realidade. E é essa realidade que a gente está tentando mostrar aqui, que faz bem para o seu filho. E o que a gente quer, no fundo, é fazer com que você se cuide da sua família, por amor, né? Cuide da sua família, daqueles que você ama, fazendo o melhor, né? E para isso é importante conhecimento, né? E é isso que a gente traz aqui através do nosso programa. Sempre. Conhecimento, né? Conhecimento, observação, acima de tudo. Observar o seu filho, o seu pai, os seus amigos próximos. Começou a ver algum comportamento inadequado? Gente, não custa nada. Agenda uma consulta, tire suas dúvidas, coloque, até para nós mesmos em um outro momento, pontos em que querem que a gente abranja mais. Quer falar sobre o autismo, os níveis de suporte do autismo, do TDAH, tem níveis do TDAH, não, do TOD, quando que está interligado, são comorbidades, não são comorbidades, a epilepsia está diretamente ligada com o autismo, necessariamente eu tenho que ter ou não, são temas que eu sou abordada muito. A avaliação neuropsicológica é importante? É fundamental. E eu cobro muito isso dos pais. Relatório escolar, a gente fala de uma inclusão escolar, social, e isso não ocorre. Na dúvida, sempre procure um especialista, tá? Exatamente. E aqui em Açu, nós temos atendimento na clínica Empatia com a doutora Daniela Tosta, neurologista adulto e infantil, e você pode agendar sua consulta através do telefone 996976284. Nosso programa de hoje, infelizmente, está chegando ao fim, viu? Nem sentiu, eu falei que ela... Falei que ela nem ia sentir. Muito o que falar. Inclusive, ela já nos deu pauta para outros programas e eu anotei, tá gravado. Tem bastante. Ô Daniela, muitíssimo obrigada pela sua contribuição no nosso programa de hoje. Nós esperamos contar com a sua participação mais vezes aqui no nosso programa, que é um bate-papo muito legal e que traz muita informação, muito valia para quem está nos ouvindo. Sempre muito obrigada e fique à vontade para voltar e a gente gravar e fazer esse programa mais uma vez, porque realmente é muito importante a sua contribuição no nosso programa. Obrigada e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a atenção de todos e com certeza retornarei mais vezes e falaremos de diversos temas e poder esclarecer e tirar qualquer dúvida de qualquer
pessoa que tem alguma dúvida, nós estamos à disposição, a empatia está à disposição de forma humanizada para estar atendendo toda a população. Muito obrigada. E para vocês que fiquem todos com Deus, continue na programação da nossa Princesa. A gente se encontra mais uma vez na próxima terça-feira em mais um programa Saúde com Empatia. Beijo da Keninha e até a próxima. Tchau, tchau.